Olá, eu sou o Matheus, sou aluno de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. Bom, hoje eu vou fazer uma breve apresentação do meu trabalho para o CONIC de 2020, que é o que é a transformada de Hilbert-Huang e quais são suas aplicações tecnológicas. Basicamente, a transformada de Hilbert-Huang envolve a grande área de análise de sinais, engenharia, e essa área ela tem como ênfase compreender e entender os fenômenos que acontecem nos nossos meios, em casos de produção, engenharia na indústria, analisando os sinais obtidos desses sistemas e compreendendo essa fundamentação através de um modelo matemático. O que acontece e qual que é a grande ênfase dessa transformada? Ela é destinada na área de análise de sinais, no caso de sistemas não lineares e variantes no tempo, que são a maioria dos fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, por exemplo, um sistema de um motor de um carro. Essa transformada, como uma curiosidade, ela foi desenvolvida para os cientistas estudarem as ondas do oceano, que é um fenômeno totalmente não linear e variante no tempo. Como ela funciona, como esse processo é realizado? Devido à base dela ser uma base de fundamentação teórica adaptativa, ela é dividida em duas partes, sendo a primeira, onde qualquer sinal, baseado nesse pretexto que qualquer sinal pode ser dividido em diferentes intervalos de tempo, eu realizo um processo chamado modo de decomposição empírico, ou decomposição de modo empírico, isso é mais de literatura, onde eu pego esse sinal, um sinal original, variante no tempo, não linear, eu faço uma interpolação dos máximos desse sinal e posteriormente dos mínimos, faço uma média desses intervalos, dessa interpolação, e subtraio do sinal original, gerando um novo sinal. Esse sinal normalmente é de uma amplitude menor e ele normalmente tende a classificar como uma IMF, que seriam esses intervalos de estudo, ou seja, uma função intrínseca do sinal. A partir do momento que eu faço a extração, eu verifico se esse sinal atende a duas características para ser classificado como uma IMF. A primeira, se o número de máximos e mínimos é igual ao número de vezes que o sinal cruza o eixo zero, e o segundo é se o valor entre o intervalo de máximo e mínimo tem um valor médio igual a zero. Respeitando essas duas características, essa função pode ser classificado como uma IMF. O que ocorre? A partir do momento que eu obtenho uma IMF, eu começo esse processo de repetição, de pegar o sinal extraído, realizar novamente essa interpolação, fazer a média e extração, que é o processo chamado de peneiramento. Realizando esse peneiramento, eu vou extraindo componentes de frequência desse sinal até o ponto onde um desvio padrão delimitado pelo pesquisador é inferior a um valor determinado, ou seja, a partir do momento que aquele resíduo do sinal for inferior a esse desvio padrão, eu paro as extrações e tenho as minhas funções. A segunda etapa desse procedimento consiste em recolher todas essas funções e aplicar a transformada de Hilbert, que é um método matemático, para eu obter o espectro de Hilbert, que a partir desse espectro eu consigo obter as informações de frequência, tempo e amplitude desse sinal, de maneira a eu caracterizar o sistema de acordo com uma metodologia pré-definida. Essa metodologia, voltando agora à questão da aplicação tecnológica, ela, como eu já citei no exemplo, ela é muito aplicada nessa área de estudo de oceania, das ondas marítimas, mas também tem sido muito aplicada, principalmente aqui no campus, que é uma nova linha de pesquisa, na parte do processo de regimes de fluidização, de maneira a gente obter os padrões de fluidização de um sistema. Esse processo, normalmente, é muito aplicado na área de extração de petróleo e mineração e em processos que envolvem elevadas taxas de transferência de massa e temperatura. Assim, utilizando uma técnica como, por exemplo, uma correlação cruzada a partir desses espectros, eu posso delimitar esses padrões de maneira a eu realizar uma aplicação industrial ou um desenvolvimento de um novo equipamento, de maneira a aprimorar equipamentos, sensores. E, bom, basicamente é isso. Eu agradeço a atenção.